Existe uma cena nos evangelhos que é silenciosa, misteriosa e talvez uma das mais intrigantes de toda a Bíblia. Nenhuma palavra foi registrada, mas o gesto ecoa através dos séculos. Em João capítulo 8, uma mulher é arrastada diante de Jesus. Ela foi pega em adultério. Não havia tribunal, não havia defesa, apenas acusadores, pedras nas mãos e a lei pronta para ser executada. Os fariseus e escribas não estavam apenas julgando aquela mulher. Eles estavam montando uma armadilha para Jesus. Se ele dissesse para não apedrejar, estaria aparentemente quebrando a lei de Moisés. Se autorizasse o apedrejamento, destruiria a mensagem de misericórdia que ele pregava. Era um dilema perfeito, mas Jesus não responde imediatamente. Ele se inclina e começa a escrever na areia. O texto bíblico registra esse gesto 2 vezes, mas não revela o conteúdo. Esse silêncio intencional abriu espaço para séculos de debates teológicos, interpretações rabínicas e reflexões espirituais profundas. A primeira pergunta que surge é: por que escrever na areia? Na cultura judaica, o ato de escrever tinha significado profético e simbólico. Areia representa aquilo que é passageiro, aquilo que pode ser apagado, aquilo que não permanece gravado para sempre. Alguns estudiosos conectam esse gesto com Jeremias 17:13, onde está escrito que aqueles que abandonam o Senhor terão seus nomes escritos no pó da terra. Isso levanta uma hipótese poderosa. Enquanto os acusadores tentavam expor o pecado da mulher, talvez Jesus estivesse expondo o pecado oculto deles. Uma tradição antiga afirma que ele pode ter começado a escrever pecados específicos dos acusadores: orgulho, hipocrisia, adultério oculto, corrupção espiritual, corações endurecidos. Essa hipótese ganha força quando observamos o que acontece logo depois. Jesus se levanta e declara: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. O silêncio cai sobre o ambiente. Um a um, começando pelos mais velhos, eles vão soltando as pedras e indo embora. Por que os mais velhos saíram primeiro? Muitos teólogos sugerem que a experiência de vida traz consciência maior dos próprios erros. Quanto mais alguém vive, mais entende que também precisa de misericórdia. Mas existe outra hipótese ainda mais profunda e simbólica. Na tradição judaica, Deus escreveu os 10 mandamentos com o próprio dedo nas tábuas de pedra. O Evangelho de João, ao mostrar Jesus escrevendo com o dedo, pode estar revelando algo extraordinário. O mesmo Deus que escreveu a lei no Sinai estava agora escrevendo na areia diante dos acusadores. Se isso for verdade, o gesto comunica uma revelação teológica gigantesca. A lei não estava sendo abolida, estava sendo interpretada pelo próprio autor da lei. Outra possibilidade discutida por estudiosos é que Jesus poderia estar escrevendo trechos da própria lei, talvez textos que falavam sobre justiça equilibrada e julgamento correto. Em Deuteronômio, por exemplo, a lei exigia testemunhas confiáveis e julgamento sem parcialidade. Muitos acreditam que aqueles homens não estavam interessados em justiça, mas em manipulação religiosa. Existe também uma dimensão profética nesse momento. Na Bíblia, Deus frequentemente escreve para revelar destino, julgamento ou redenção. No livro de Daniel, uma mão misteriosa escreve na parede durante o banquete do rei Belsazar, anunciando o fim do reino. Aqui em João 8, Jesus escreve novamente, mas dessa vez não para anunciar destruição, e sim para revelar graça. Quando todos os acusadores vão embora, sobra apenas Jesus e a mulher. Então, vem uma das declarações mais revolucionárias da história espiritual. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela responde: ninguém, Senhor. Jesus então diz: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Observe algo profundo nesse diálogo. Jesus não relativiza o pecado. Ele não diz que adultério não é problema. Ele oferece perdão, mas também chama para a transformação. Graça e santidade caminham juntas. Outro detalhe impressionante é que, segundo a lei judaica, o homem envolvido no adultério também deveria estar presente para julgamento. Mas apenas a mulher foi levada.
Isso revela a hipocrisia do julgamento religioso da época. Jesus não apenas salva uma vida, ele expõe um sistema corrompido. Espiritualmente, essa cena representa toda a humanidade. Todos nós já estivemos diante de Deus com pedras ao nosso redor, acusações dentro da consciência e culpa tentando nos condenar. Mas o Evangelho revela que Cristo não veio apenas para julgar, ele veio para redimir. A areia onde Jesus escreveu também carrega outro simbolismo. O vento pode apagar o que está escrito nela. Isso pode representar como Deus escolhe apagar nossos pecados quando há arrependimento verdadeiro. O Salmo 103 declara que Deus lança nossas transgressões tão longe quanto o Oriente está do Ocidente. Existe ainda uma interpretação mística dentro de algumas tradições cristãs antigas. Alguns pensadores acreditavam que o ato de Jesus escrever na terra lembrava o momento da criação, quando Deus formou o homem do pó da terra. Nesse sentido, Jesus estaria simbolicamente reescrevendo a história daquela mulher, dando a ela uma nova criação espiritual. A narrativa termina sem revelar o conteúdo da escrita. E talvez isso seja intencional. O silêncio do texto nos convida a refletir sobre algo pessoal. O que Jesus escreveria sobre nós se estivesse diante das nossas escolhas, dos nossos pensamentos e das nossas falhas ocultas? Talvez o maior mistério não seja o que ele escreveu na areia, mas o que ele escreveu no coração daquela mulher naquele dia. Ela chegou condenada e saiu transformada. Essa passagem revela um dos maiores paradoxos do cristianismo. Deus é perfeitamente justo e perfeitamente misericordioso ao mesmo tempo. Jesus não ignorou a lei. Ele revelou o propósito final da lei: conduzir o ser humano ao arrependimento e à restauração. O gesto silencioso de escrever na areia continua ecoando através dos séculos como um lembrete poderoso de que Deus vê o oculto, conhece o coração humano e oferece graça onde o mundo oferece condenação. E talvez, enquanto essa história continua sendo contada, a pergunta mais importante ainda permanece aberta. Se Jesus estivesse escrevendo hoje, o que estaria sendo revelado? E o que ele escolheria apagar?